E aí, cancerianos, como é que estamos? Bora para mais uma leitura? Dessa vez uma leitura de amor, tá? De caráter atemporal. Uou, as cartas pulando. Vamos ver o que a espiritualidade e as energias do universo reservam aí em termos de amor. Vamos ver o que eles me passam aqui, tá bom? Lembrando, claro, que é uma leitura de caráter geral e talvez não ressoe com você, tá bueno? E se não ressoar, fica tranquilo, existem inúmeros outros tarólogos incríveis aqui no YouTube, então aquele recadinho da espiritualidade você pode encontrar ou em outro vídeo meu ou em outro canal e por aí a gente vai, ok? Seguindo aqui. Imperador. Gosto. Tem uma força na carta do Imperador, não só por ser uma carta de arcano maior, mas observa como é marcial essa carta, como ela sugere quase que um poderio de guerra. É claro que não é só esse o sentido dela, mas observa, ela tem até a tonalidade um pouco mais avermelhada, terrosa, justamente porque ela fala sobre o poder terreno. Quando a gente está falando da carta do imperador, a gente está falando sobre a disciplina necessária para eu conseguir aquilo que eu quero. Também não é só isso, tá? Fala sobre o domínio também de todo o elemental dos outros reis. Por quê? Porque um imperador não é um rei. Concorda comigo? Um imperador, ele conquistou o império dele através da própria disciplina, da própria vontade. Então ele podia ser tranquilamente alguém que não tinha nada e juntou o seu próprio exército e conquistou aquilo que ele queria chamar de império. Indo adiante nesse sentido, quando a gente está falando de reis, o rei de copas, o rei de ouros, esses reis todos do tarô, e inclusive os reis da realidade, já que eles têm essa correspondência, os reis, eles herdam a coroa do rei que era pai deles. Então é muito mais uma transmissão de poder do que uma conquista de poder. O imperador, muito pelo contrário, ele mesmo reúne através da disciplina dele o ferramental para conseguir aquilo que quer, ele constrói o seu próprio império. O que eu quero dizer com todo esse preâmbulo aqui que eu fiz? Trazendo a energia do imperador para sua vida e também para sua vida amorosa, pode ser aqui um canceriano que está se organizando, se disciplinando, reunindo o seu exército, que pode ser um exército de conhecimento, um exército de know-how, um exército de experiência, para dominar aquilo que o canceriano quer chamar de império. Às vezes é a conquista de um lar, às vezes é a conquista de uma tranquilidade, às vezes é simplesmente ter as características materiais da minha vida sob controle, porque o imperador fala muito sobre a energia de controle. Então, em poucas palavras aqui, eu tenho um canceriano que está querendo organizar a própria vida, está tentando ter o controle daquilo que pode controlar. A gente, claro, vai ver um pouquinho mais a respeito disso. A gente está falando de estabilidade também. Eu conseguir ter a vitória sobre a minha estabilidade. Sem perder a pose, né, canceriano? Sem perder a dignidade. É isso que essa carta me mostra, porque um imperador, ele desenvolve em si o poder do imperador, a pose do imperador. Ele não recebeu aqueles ensinamentos que um rei recebe, por exemplo, da sua própria família para se portar como realeza. Um imperador conquista isso dentro dele também.
Então aqui é uma nova dignidade, uma nova perspectiva de como eu devo me portar na minha própria vida, para que eu não perca o controle. Muito que bem. Seguindo aqui. O imperador ele tem ainda mais um bocado de simbolismo e enquanto eles vão me passando eu vou trazendo para vocês, tá? Não é só o poder de controlar o meu material. É também o fato de eu conseguir unir o espiritual, observa através do Ankh que ele está segurando aqui na mão, representando sim o mundo espiritual e o mundo terreno, o mundo temporal. Então é aquela questão de que talvez eu faça aí uma junção entre os dois mundos ou que eu busque um equilíbrio entre o mundano e o espiritual para que eu possa ter um caminho equilibrado. Falando em realeza, eu tenho aqui a Rainha de Ouros. É sim um foco aqui na autonutrição. Por que eu estou falando sobre autonutrição e não sobre o aspecto financeiro que essa carta tem? Como vocês sabem, a Rainha de Ouros é aquela pessoa que alcançou o máximo dentro da energia de terra, dentro da energia de Ouros, que é a energia de valor. Quando a gente está falando de Rainha de Ouros, a gente também está falando sobre uma pessoa que aprendeu a se nutrir. Não estou falando de alimentação, tá? É aquela questão de eu perceber quais são as minhas necessidades, principalmente de alto valor e afetivas, e nutrir a mim mesmo com tudo aquilo que eu descobri que preciso. Então, a Rainha de Ouros, ela não fica esperando alguém entregar carinho para ela, ela mesma se entrega, ela não fica esperando alguém validar o sentimento dela, ela mesma valida. E ela é também marcada como uma carta de energia materna justamente porque propõe cuidado. É a carta da grande mãe, porque uma mãe valoriza o seu próprio filho. E aqui, como a gente está falando de uma pessoa específica, um canceriano específico, a gente está falando de um canceriano que está trazendo para sua própria vida um certo cuidado, carinho, afeto por conta própria. É o melhor caminho, né, canceriano? De forma que se eu dou tudo isso para mim mesmo, eu consigo aquela estabilidade de sentimento que eu procuro também. Porque uma vida estável, ela não é estável somente no quesito material, de eu conseguir pagar minhas contas, de eu ter o meu dinheirinho, de eu comprar uma bolsa de grife. Muito pelo contrário, esse aspecto de estabilidade, ele começa com a estabilidade emocional e interna, tá? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Muitos cancerianos sim cuidando de toda essa parte, porque tem um grande interesse aí no equilíbrio da energia material, com o 2 de ouros, tá? Vamos ver o que mais aqui. Claro que eu tô falando de uma leitura geral, tá, pessoal? Se você quiser uma leitura específica com a sua energia específica aí, pessoal, e por aí a gente vai. O meu número de WhatsApp tá aqui na descrição do vídeo, então você me chama ali, eu explico preços, formas de pagamento e tipos de leitura que eu faço, ok? Ali na descrição do vídeo você também vai encontrar profissionais de terapias holísticas que eu indico. Sigo indicando a apometria, principalmente com aquela profissional ali. Andando aqui. Pessoal, não se esqueçam também de curtir o vídeo para que, se você se identificou com essa leitura ou se ela trouxe alguma coisa de útil para sua vida, ela também possa trazer essa utilidade para quem ainda não teve acesso a esse vídeo. Então, se você curte esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é importante e recomenda para mais cancerianos. Peço também que você se inscreva no canal e ative a sinetinha.
Assim você não vai ficar com a sensação de que faz tempo que eu não posto vídeo, porque eu tô aqui até 3 vezes por mês e tô sempre postando vídeo. E aí de vez em quando eu vejo lá nos comentários, ai, que saudade de você, tava procurando por você. Tô sempre aqui, tá, pessoal? Então, às vezes, como o YouTube não avisa e não coloca na sua linha de tempo aí os vídeos, se você se inscrever e ativar a sinetinha, você vai ser avisado quando eu postar vídeo, ok? Seguindo aqui. Eight of Cups. O que eu tenho com o 8 de copas aqui? Eu tenho um canceriano que sentiu a dor de abandonar algo ou alguém a quem amava muito. Não só isso, tá? A ideia do 8 de copas é muito de eu ter que virar as costas porque eu tive que me escolher. Eu tive que, apesar de gostar da situação barra pessoa, eu tive que virar as costas porque já não me fazia mais aquele bem que um dia fez, tá? Se você observar o tom de cor da carta, é bastante escuro e traz bastante a ideia de que não foi uma decisão fácil, foi uma decisão bastante difícil eu simplesmente deixar para trás aquilo que parecia um pedaço meu. O 8 de copas também sugere a ideia de que, embora talvez o canceriano possa não perceber, essas copas já estavam quebradas. Elas já não tinham aquele funcionamento. Não estou falando sobre utilidade de uma relação, mas aquele funcionamento, aquele encanto, aquela coisa que devia ter. Já não estava mais exercendo uma função benéfica na sua vida, portanto essas copas estavam sim quebradas e o ideal é que eu consiga fazer essa travessia para adiante na minha vida sem ficar olhando muito para trás, porque o fato de eu olhar para trás traz não só a rememoração desse período dolorido, desse ciclo que talvez estivesse se repetindo na minha vida, como também traz a ideia de culpa, tá? Às vezes a gente se culpa muito por ter deixado certas coisas acontecerem na nossa vida ou por deixar que algumas pessoas tratem a gente da maneira que trataram. E é claro que quando a gente está falando de culpa, a gente está falando de um sentimento que é inútil, tá? Não existe uma utilidade na culpa, uma vez que a gente é responsável pela nossa vida, mas não culpado no sentido estricto da palavra, tá? A gente erra sim pra gente aprender. Se a gente entrar na energia de culpa, a gente tá julgando o nosso eu do passado que nem existe mais. Seguindo aqui. Queen of Cups. A rainha de copas, gente, assim, ó, observa, a gente tem muita carta de realeza já aqui na mesa. O que eu sinto aqui é que é muito os cancerianos recobrando o bem-estar próprio de pertencer a si. Como eu coloco isso em palavras? Quando eu pertenço a mim mesmo, eu não preciso da aprovação do outro. Quando eu pertenço a mim mesmo, quando eu me conheço a ponto de eu mesmo trazer a minha validação, quando eu me conheço a ponto de saber quais são as minhas sombras e as minhas luzes, eu tenho uma vida muito mais livre, porque eu não dependo mais do que o outro acha de mim, eu não dependo mais de o outro me amar, eu não dependo mais do outro gostar de mim, porque eu sei os motivos que me levam a agir da maneira que eu costumo agir. E também isso traz uma leveza da própria aceitação. Ok, eu sou assim, eu me aceito. Eu entendo que por mais que eu tenha essa sombra, existe um motivo para ela estar aqui. Então a rainha de copas me traz justamente isso, tá? Pelo menos nesse sentido que eu tô aqui falando com um canceriano, e cancerianos são a própria energia da rainha de copas quando estão no seu elemento. Então eu tenho aqui um canceriano que está se tornando adulto,
Não nesse sentido de crescer fisicamente, tá, gente? Mas no sentido de que eu tô desenvolvendo uma maturidade diferente, principalmente no quesito sentimental, porque a Rainha de Ouros fala sobre o quesito sentimental e emocional. Se você observar a Rainha de Copas, ela tá guardando ali na mão dela todo o emocional dela. Eu tenho um mar de emocional, eu tenho um oceano em termos de emoção, mas eu estou valorizando esse mar de emoção a ponto de manter ele para mim, ao invés de simplesmente entregar esse emocional todo para alguém que vai fazer o que aconteceu comigo aqui no 8 de Copas. Gosto bastante, tá? É muito o canceriano. Eles me trazem a sensação do canceriano dizendo: ufa, sou eu de novo. Eu sou eu de novo e na minha melhor versão, tá? Até porque, como a gente falou no início, eu tô cuidando do meu emocional, eu tô cuidando da minha nutrição própria, eu tô num bom caminho aqui. Gostei, gostei. O diabo, tá, gente? É claro que há aqui uma libertação de um ciclo tóxico, sem sombra de dúvidas. Eu não vou entrar tanto nesse quesito, tá? Uma vez que essa carta aqui já tinha me dito que você estava num ciclo tóxico, em função da carta de número 8 aqui, que fala sobre idas e vindas, sobre ciclos que não acabam e que parece que eu tô preso ali dentro. Então é claro que por si só, por ser repetitivo, já traz uma característica tóxica, porque até as coisas boas, quando ficam se repetindo demais, perdem a sua benesse. Imagina uma situação que não é boa. Então eu tô aqui saindo de uma situação em que eu estava algemado emocionalmente, em que eu não conseguia sair, inclusive talvez pela energia de espadas que eles estão me puxando, eu estava preso num ciclo de dor. Tá bom? Então, tô conseguindo sair dessa situação, ou até já saí, porque na verdade eles me mostraram antes da carta do diabo a carta do 8 de Copas. Então, eu já fiz esse afastamento e é em função desse afastamento que eu tô fazendo esse processo de reequilíbrio aqui que a gente falou no início. Ainda assim, parabéns para esse canceriano, tá? Porque tá conseguindo o reequilíbrio necessário, a estabilidade necessária e aquela sensação de cair em si. Recupero para mim as características que eu tinha que me levavam a ter felicidade na vida, a ser mais contente. Tô recobrando aqui a minha felicidade. Uma carta virada aqui. O As de Copas. É claro que como não podia ser, né, canceriano, quando eu começo a cuidar de mim, quando eu começo a dar para mim aquilo que eu percebi que preciso e não espero mais pelos outros, eu tenho um novo início emocional. Não quer dizer que seja uma pessoa chegando aqui pro canceriano, às vezes pode ser, mas de fato um novo início emocional com um As de Copas se refere nesse sentido aqui que a gente está conversando a eu entrar em uma nova fase em que o meu emocional é aquilo que sempre deveria ter sido um apoio para minha própria paz, um apoio para o meu próprio desenvolvimento, um apoio para minha própria compreensão de mim mesmo. Quando eu estou com o meu emocional equilibrado, tranquilo, percebendo que não preciso do emocional do outro para ser feliz, eu conquisto a chamada paz e aí sim estou pronto para uma relação digna. Observa de novo. Quando eu dou para mim o amor que eu preciso e eu me transbordo dele, aí sim eu estou pronto para entrar numa relação digna, porque agora eu estou transbordando um sentimental saudável, eu não estou tirando de mim para dar para o outro. É sobre isso que esse pombinho aqui se refere. A paz de uma relação digna,
a paz de uma relação que é recíproca. É isso que eu tô colocando na minha linha energética quando eu tô dando para mim um amor puro que transborda. Tá bueno, canceriano? Daqui a pouquinho estamos de volta e até o momento em que eu voltar eu deixo um grande beijo para você. Tchauzinho.